2 até o verso 7. São poucos versos, mas tem bastante coisa incluída neles. Aleluia. Diz assim na minha Bíblia: escreve espera um pouquinho, irmão, já vai, já começa a fazer a leitura. Amém. A Bíblia agora, irmãos. Versículo 1 do capítulo 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Verso 7, os irmãos podem ler bem forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, uma oração, mais uma oração. Nós estamos orando aqui pelos irmãos da igreja, né? Os irmãos precisam ter algumas vitórias, questão de saúde. Eu estou orando particularmente situações de emprego de alguns irmãos que me relataram precisando de porta de emprego. E peço para os irmãos orar por mim, amém? Para Deus me guardar, para Deus dar vitória, para a gente poder ir batalhando a batalha da fé, amém? Tem alguém que tem algum pedido específico? Irmão Juliano? O pastor Benedito de Minas, ele está fazendo um transplante de rins. O irmão Juliano está pedindo oração pelo pastor Benedito de Minas há alguns dias já, né? E ele vai fazer um transplante de rim, não é isso? Isso. Amém. Eu peço por uma causa, pastor, e tem um rapaz que é da Madureira, fazendo tratamento de quimioterapia. Fez os exames dele agora, não deu muito bom, de oração. Se chama Marco Aurélio. Marco Aurélio, tratamento de câncer, né? Eu peço para minha filha Damares e para minha mãe Terezinha. Damares e a irmã Terezinha. Continuar orando pelo meu genro, David. Ele está em casa, né? eu estou em casa tornando os anos que ele está fazendo. Isso. Os irmãos, o irmão Aguinaldo está também com problema muscular e outras coisas que o Senhor vai pôr a mão e vai abençoar. Amém, querido? Levanta sua mão assim, vamos orar. Irmãos, o segredo da oração não é o tanto que a gente grita, é o tanto que a gente crê. Amém, queridos? Eu creio. Irmãos, unir a sua fé com a minha, a gente vai conquistar um monte de vitória aqui. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante do teu altar com a mão levantada, clamando ao Senhor, Pai. O Senhor é bom, já tem nos abençoado, e nessa noite aqui pedimos que o Senhor entre com providência, Pai, sobre as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Senhor Jesus, as portas do céu, para trazer porta de emprego, para trazer cura, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a irmã Terezinha. Abençoa, Senhor Jesus querido, o irmão Benedito. Abençoa, Pai amado, o nosso irmão David. Abençoa, Senhor, de forma poderosa, para que o nome do Senhor seja honrado, Pai, na vida de todos os irmãos, Pai. Toca lá, Senhor, na vida da Damares. Abençoa a tua igreja, Pai, de forma poderosa, Pai.
que o Senhor venha guardar a nossa casa, venha trazer salvação sobre a vida da nossa família, venha trazer cura para o irmão Aguinaldo. Abre portas, Senhor Jesus, para que ele possa colocar as mãos sobre a sua vitória e abençoa toda a tua igreja aqui reunida, para que possamos ter, Pai, no nosso coração a convicção da formação do milagre na tua palavra, naquilo que o Senhor tem declarado para nós. Em nome do Senhor Jesus, os irmãos dizem amém? Amém. Amém. Pode sentar, queridos, fica à vontade. Aleluia. Queridos irmãos, fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Os irmãos sabem que o ritmo que eu faço na sexta não é ritmo de pregação. Então, se você quiser participar comigo, eu fico feliz. Eu fico extremamente feliz quando alguém me pergunta alguma coisa. Amém? Ou mesmo acrescenta, porque a gente está aqui num processo de aprendizado contínuo. Quero apresentar para os irmãos uma dupla que eu amo muito, a irmã Letícia e a irmã Cátia, lá da igreja do Votorama. É longe, mas é perto. Amém? Missão Votorama, foram minhas alunas e eu estou muito feliz de estar com elas aqui nessa noite, que elas prometeram visitar e estão cumprindo, uma a uma. Amém? É uma alegria. Como que a igreja vai receber as irmãs? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, vocês não vão se assustar comigo hoje aqui, né? Vocês já estão acostumados. Glória a Deus. Queridos irmãos, a carta que Jesus envia para a igreja de Éfeso, essa daqui é fenomenal. Geralmente, todo e qualquer estudo, pregação, toda narrativa, ela começa devagarzinho e ganha um clímax, um ápice no final. As 7 cartas não é bem assim. Ela já começa com uma revelação tremenda. Nós estudamos a introdução semana passada. Vocês perceberam como o livro, ele é enviado para as igrejas já com o milagre da aparição de Jesus em glória para o apóstolo João na ilha de Patmos. Vocês perceberam que a carta de Jesus às igrejas faz parte do coração bondoso de Deus em abençoar a igreja no momento que o último apóstolo estava para morrer. Então a era apostólica acaba com João, e João vai morrer. João já está com 90 e tantos anos. João vai morrer, e os pais da igreja, que é chamado assim a partir do primeiro período do século I ali, eles vão perceber que é necessário algo mais. E aí Deus vai nos dar a Bíblia. Na época, irmãos, ainda percorria nas igrejas as cartas, as epístolas, os evangelhos de forma avulsa. Não tinha a Bíblia do jeito que a gente tem na mão hoje. Isso só vai acontecer depois do ano 300. Mas eles estavam recebendo as cartas de Paulo, as cartas de João, o Apocalipse. Agora Deus vai falar com João para mandar até as igrejas uma orientação específica aqui, que nós iremos começar a meditar hoje sobre isso. Então a igreja é edificada. Cadê os líderes que viram Jesus? Morreram um a um, e o último vai morrer agora. Mas a igreja vai parar por causa disso? Não, porque Deus sempre está levantando vocacionados. Irmãos, isso aqui é muito importante que você guarde. Às vezes a gente se prende, irmãos, aos que já passaram. Eu, irmãos, já fiz isso várias vezes. Eu sou saudosista por natureza. E eu olhava a igreja que eu fui criado, aqueles pastores que oravam e Jesus fazia tanto milagre, aqueles homens que resistiam a apedrejamento, resistiam a obra tão dura que é ainda, mas antes era muito pior. E eu olhava e dizia, eu nunca vou ser igual a esse homem. Mas na hora que eles se foram, é necessário que a chama ainda esteja acesa, é necessário que a igreja ainda tenha líder, é necessário que o evangelho ainda tenha sido pregado, e não vai morrer a igreja com João, com Pedro, com Tiago, não. A igreja permanece, porque a igreja é o corpo de Cristo.
Então ele vai levantar Policarpo, ele vai levantar o Irineu, ele vai levantar Orígenes, ele vai levantar um monte de homens. Ah, mas eles não tocaram em Jesus, mas Jesus está habitando ainda no meio da igreja. Veja só, irmão, no reino dos céus, a questão não é nome e sobrenome, a questão é intimidade com Deus. E muita gente, irmão, se apega demais a esses medalhões gospel que tem por aí. E se eu pudesse, se Deus me permitisse mudar uma coisa no sistema religioso, seria isso, irmãos. Você entrar para dentro da igreja e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Qualquer um que está aqui, irmãos, Deus escuta a tua oração. Qualquer um que está aqui, irmão, tem um coração capaz de entender e propagar a palavra de Deus. Ah, mas tem aquele que sabe mais. Irmãos, não. Se você se empenhar, se você orar, a Bíblia vai dizer: aquele que busca sabedoria, Deus dá liberalmente e não lança em rosto. A gente tem essa mania de querer terceirizar as competências. Não terceiriza. Se Deus quiser te levantar, Ele te levanta. E se Ele te levantar, não tem ninguém que possa resistir à tua vocação. Então, vai morrer os apóstolos. Jesus já está preparando as igrejas, mandando orientações. Irmãos, a questão desse momento que eu escolhi em oração para a igreja do 31 de março é esta: é orientação de Deus, querido. Irmãos, nós não vamos vencer o pecado, Satanás, nós não vamos vencer as ideologias mundanas com brincadeirinha oba-oba. Nós vamos vencer em nome de Jesus e pela palavra. A igreja revestida, orientada pela palavra, ela vai ter a família próspera e abençoada. Estava falando com o pastor Ronaldo sobre isso, que o Senhor Jesus, Ele ensina um jeito de viver. E quando você só escuta, aquilo ali não tem serventia nenhuma para você. E quem diz isso é a Bíblia, é a própria palavra. Você tem que crer e praticar. Você tem que aprender e colocar na tua vida. E quando você coloca na tua vida, irmãos, as promessas de Deus vão se cumprir. E as promessas não se cumprem na placa da igreja, não se cumprem na instituição Assembleia de Deus. Elas se cumprem na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu matrimônio, nos teus filhos. Deus vai prosperar lá, abençoar lá, e você vai poder dar testemunho de um Deus que age. Mas age como? Através da palavra, através do cumprimento da palavra. Se você vive a palavra, você todo dia vai ter um testemunho. Ah, eu obedeci a promessa e Jesus fez na minha vida. Ah, Jesus mandou ir, eu fui. Jesus mandou fazer, eu fiz. Bateu, eu bati. E tudo que você fez para obedecer a palavra vai ter fruto. Você planta e você colhe pela palavra. Então aqui ele vai dar orientações. E eu quero que você entenda a Bíblia como orientação. A Bíblia não é fábula. A Bíblia, irmãos, quando eu era pequenininho, a minha irmã era muito romântica. E todo dia ela chegava, vocês são jovens, vocês não vão lembrar, mas ela chegava em casa com os livretinhos, era Bianca, era não sei o que, os livretinhos que ela comprava, que era romances, vai lá na Arábia, lá não sei aonde, ela ficava ali horas lendo aquilo, sonhando viver aquelas coisas. Irmãos, a Bíblia não é isso. A Bíblia não é romance, a Bíblia não é lenda, a Bíblia não é ficção. A Bíblia você lê ela como uma narrativa que pode ser aplicada na sua vida. Você vai viver a palavra, se você entender a palavra. A palavra pode fazer isso na sua vida. Então, quando eu vejo, irmãos, Deus fazendo milagre nas escrituras, minha oração sempre foi essa. Fiz campanha, várias e várias vezes de oração, para que eu pudesse viver o que esses homens viveram. Quando eu escutava, na primeira vez que eu li Os Heróis da Fé, de Orlando Paulo, eu falei: eu tenho que viver o que esse homem viveu. Eu tenho que viver essas experiências na minha vida. Só que só posso viver elas se eu obedecer como eles obedeceram. Eu só posso viver se eu escutar a palavra como eles escutaram. Agora, se eu ficar aquém disso, viver em verdes pastos, tranquilo, irmãos, eu não vou viver milagre. Amém? Então tem muita gente querendo emprego, mas não levanta, dá meio-dia o abençoado na cama, não vai conseguir emprego. Quando eu olho os meninos da igreja correndo, fazendo curso, eu já sei, não é adivinhação, revelamento, é muito claro que você planta, você colhe. Eu vejo os meninos estudando, obedecendo o pai, educado, dentro da igreja servindo. Eu já sei que o futuro deles é futuro de bênção.
Eu já cansei de falar isso. Eu fui dar uma palestra para mais ou menos uns 30 adolescentes. Era adolescente. E eu olhei e falei, o que eu vou falar para eles? E eu falei exatamente isso. É aqui que vocês começam a plantar, para você colher quando estiver na minha idade. Então eu estou na igreja, irmãos, eu vejo muita gente com prova no casamento, com prova no trabalho, com prova, mas muita prova. Aí eu olho e digo assim, vamos procurar se essa prova é espiritual ou é alguma coisa que você está plantando e não está percebendo. Porque tem uma lei, eu quero entrar aqui, isso é só introdução. Existe uma lei na administração que a gente estuda, que a gente fala que é a lei de Coven. Steve Coven falou assim, que 10% de tudo que acontece na nossa vida é o destino, o mundo, é o cosmos, não sei. Acontece. A gente não tem como mudar isso. 10%. Mas 90% do que acontece na nossa vida é consequência das minhas reações ao que o mundo coloca na minha cara. Então, às vezes, eu não tenho como dar conta de uma doença. Mas se eu for lá no médico no momento certo, se eu obedecer e tomar o remédio, se eu for lá e fizer a fisioterapia, aí a minha reação à doença, daqui a pouco eu estou curado. Ah, mas eu fiquei desempregado. Aí eu me meto dentro de casa. Eu tenho um primo que ele ficou desempregado depois de mais de 30 anos trabalhando. Em 3 meses ele entrou no álcool e se matou dentro de casa, por causa de uma depressão. 3 meses. Ele tinha dinheiro no banco, ele não tinha nem tocado ainda naquilo que ele tinha recebido da fábrica. Ele tinha uma vida inteirinha para frente para poder mudar o quadro. Irmãos, as coisas são assim, acontece, mas aquele que cai, Deus estende a mão para levantar. Agora você tem que estender também. Então são consequentes. Amém, queridos? Aí eu vejo as escrituras aqui, Jesus dizendo para a igreja, isso é bom, isso é ruim. Isso vocês fazem, isso vocês param de fazer. E eu vejo que a igreja que obedece, irmãos, Jesus não está condenando. Eu escutei gente falando isso. Ei, Jesus repreendeu e condenou a igreja de Éfeso. Não, Jesus condenou a igreja de Pérgamo. Não, Jesus, ele orientou. Jesus, ele veio como um médico e diz, ó, tem uma doença, me obedeça, que essa doença vai curar, vai sarar, vai sair. É isso que Jesus está fazendo. Agora tem gente que fala assim, eu não posso ser repreendido, o pastor falou duro comigo, vou sair da igreja. Você vai permanecer na prova a vida toda. Se toda vez que alguém te corrigir, você largar do emprego, largar da escola, largar da família, largar da igreja, você nunca vai evoluir. Agora Jesus está dizendo, eu tenho orientação para a tua vida, eu vou transformar a tua vida através da palavra. Então a palavra não é só para ser ouvida, eu vou para casa e vivo tudo que eu vivi o ano passado. Não, eu vou me orientar pela palavra e Jesus vai melhorar. Diz que é dele eu querer eu efetuar na minha vida, através da palavra. Amém, amém, queridos? E é esse o texto que eu estou tentando aí durante todo esse mês refletir com os irmãos. Queridos, não é questão do culto. O culto é 1h30. Não é questão dos hinos ou meia hora de palavra. A questão é que quando você sai daqui, o que é que você leva para a sua vida? O que é que você está fazendo que o ano passado você não estava fazendo? O que é que você cresceu? O que é que você aprendeu no último culto? O que é que você está fazendo para que este ano seja melhor que o ano passado? E as escrituras vão ensinar, pastor, mas tem nada a ver com as igrejas da Ásia, tem tudo a ver. As igrejas estão lá, elas estão crescendo, faz mais de 50 anos que elas estão lá, mas Jesus ainda está dizendo, olha, corrija aqui, melhora aqui, por quê? Porque eu tenho promessa na vida de vocês. Ah, pastor, eu estou 30 anos nesse negócio. Irmão, se cada dia que você viver dentro da presença de Deus, você evoluir um degrauzinho, você vai perceber como você vai viver coisas grandes e firmes na tua história espiritual. Agora, se você ficar só na igreja, entra culto, sai culto, vai para casa, irmão, você não vai ver nada. Você não vai viver o melhor de Deus. E eu não estou falando só espiritual não, irmãos. Porque eu não quero ninguém pensando que isso aqui é o centro da tua vida. Isso aqui não é. O centro da tua vida tem que ser Jesus habitando dentro da tua casa. Valorize o que Jesus faz lá. Porque aqui, irmão, tem gente que se engana. Um culto bom, um congresso, uma campanha, você entra em êxtase e pensa que está tudo bem. Quando você chega em casa, está tudo ruim. Quando que vai melhorar lá? Quando você mudar, quando você adquirir para você a sabedoria de Deus e começar a implantar lá. O que é que eu fazia no ano passado, estava dando errado? Esse ano eu não vou fazer mais. Como é que eu
por que eu estou nessa prova faz 10 anos? Você está vivendo igual, 10 anos. Na hora que você sacudir o jugo, tomar uma atitude e mudar de vida, você vai viver coisas grandes e firmes que você ainda não está vivendo. Pastor, isso tem nada a ver com Deus, não mesmo. Porque Deus já deu a palavra. Agora você tem que viver a palavra. Deus já mandou você ir. E você agora tem que levantar e ir. Amém, queridos? Então é assim que Deus começa a trabalhar na nossa vida. E isso daqui é a introdução. Vamos correr. Irmãos, então a carta aos Efésios é a primeira. E não é à toa que é a primeira. Eu quero que vocês entendam isso. Dentre as igrejas da Ásia Menor, porque essas cartas, as 7, mantém a sua Bíblia aberta, foi escrita para a mesma região. A região da Ásia Menor é a região que hoje é a Turquia, fica no biquinho da Ásia. É uma região muito fértil, muito grande, em termos monetários e acesso de pessoas. Era um local proeminente, e até hoje é, se você quer saber. E quando o apóstolo Paulo decide para aquele local, ele não está indo para um lugar desconhecido, porque ele é de Tarso, e Tarso é naquela região. E ele sabia que se ele conseguisse pegar a cidade de Éfeso, ele pegava todas as cidades em torno, porque era como se fosse São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Era a capital daquela região. Ela não era a capital oficial, mas ela era muito maior, melhor, e tinha muito mais riqueza que as outras cidades. Então, pensa-se, estima-se que naquela cidade de Éfeso, na época de Paulo e de João, habitavam cerca de 250 mil a 500 mil pessoas. É maior que Jacareí. Então, quando você pensa numa cidade dessa, 2000 anos atrás, você está pensando num centro metropolitano. E ali, irmãos, além de ter muitas idas e vindas de marinheiros, de bens, ali ainda tinha um grande polo religioso. Era como se fosse Aparecida daqui dessa região, onde uma vez por ano todo mundo vai para lá, né? Você vê passagem em todo canto do Brasil, até de fora do Brasil. Lá na cidade de Éfeso tinha um grande templo de Diana, Artemis, né, no latim. E ela era cultuada em todo o império. E as pessoas iam até lá para buscar tanto sabedoria, porque ela era a deusa da sabedoria, como a deusa da fertilidade. Então as mulheres iam ali pagar promessa, levar sacrifício para poder ter filhos. Então ela era atrativa para o Império Romano. O Império Romano adorava essa deusa para que, né, tivesse fertilidade dentro de casa, para poder gerar filhos. Isso era a crença deles. Então ali viviam, irmãos, muita gente em torno da religião. E Paulo decide ir para lá. Amém, queridos? Então, capítulo 18 e 19, você vai perceber Paulo indo a Éfeso. E no capítulo 19, propriamente, Paulo, além de conquistar a cidade de Éfeso, diz a Bíblia que ele prega em todas essas outras cidades que são listadas tanto em Atos como aqui em Apocalipse. Então veja só, o trabalho de um homem, que era um trabalho, irmãos, imagina você sair e aí Deus falar para você, ó, você vai pregar no Rio de Janeiro, e você vai ganhar o Rio de Janeiro todinho. Aí você fala, mas quantos? Deus fala, você, só você. Mas o povo lá não gosta do evangelho, mas você vai. Mas lá tem um monte de feitiçaria, ocultismo. O berço do ocultismo no mundo era lá, porque como ela era deusa da sabedoria oculta, ela era deusa também da magia e do ocultismo. Então, quando você pega lá no capítulo 19, dizendo que o povo que se converteu, e eu quero fazer só essa introdução para que você entenda a cidade de Éfeso, tem um versículo que diz que as pessoas que se converteram pegavam os livros de magia que elas tinham em casa e levavam para a praça pública e queimavam. Só que esses livros eram caríssimos, e o montante de livro que foi vendido, se fosse hoje, seria milhões de dólares. Você imagina isso? Uma cidade envolta em religiões de mistério. Então todo mundo era muito, sabe aquelas pessoas esotéricas? Eu sei que tem uns irmãos que de vez em quando escorrega ali, dá uma olhada no horóscopo, escorrega ali, dá uma olhada ali, será que eu vou ter sorte hoje? Tem um irmão que pensou, ano novo, será que eu já comprei minha roupa branca? Será que eu já comprei minha roupa? Tem umas irmãs vermelhas.
azul, sei lá qual é as cores, amarelo. Se funcionasse, irmão, eu ia me vestir de amarelo todo ano, porque o dinheiro não chega. Mas eu sei que não funciona. Crente não pode viver por simpatia ou ocultismo. Mas tem, queridos. Sabia que tem? Esses negócios que a gente faz na igreja, algumas vezes, eu chego na igreja, eu vou tirando. Se eu chegar e eu ver, eu vou tirando. Eu vou à igreja, tem uma arca da aliança, eu falo, dá licença um pouquinho, está me atrapalhando aqui, tem um memorado, tem não sei o quê. E tem uns irmãos que acreditam nisso. Eu vou falar para você, irmão, quando você quiser ser abençoado, ore a Deus e obedeça a palavra. Você não precisa de água benta, você não precisa de óleo ungido, você não precisa de capa de Moisés, você não precisa, irmão, daqueles negocinhos que os pregadores dessas igrejas esquisitas, aqui do lado, eles estão usando a aveia lá de Israel. Mentira, compraram na Conde Sarzedas. E estão vindo. Esse dia um menino falou, vou trazer um para você. Eu falei, traga, eu estou precisando de um tapete. Eu não vou, irmãos, me enfeitar, porque minha espiritualidade não depende, irmãos, de bijuterias gospel. Quando você ora, Jesus faz. Quando você olhar na Bíblia, ela tem a resposta. E meu irmão falou para mim, tem uma igreja aqui do satélite que é uma bênção. Qual é? Aí me mostrou a foto, pastor vestido de Fred Flintstone, uma toga marrom. Eu falei, o que está com essa roupa aí? Não, isso é roupa de profeta. Eu falei, isso é roupa de profeta quando e onde? Porque roupa de profeta na Bíblia já não era assim. Hoje em dia, irmão, você pode estar de camiseta, você pode estar... Não é a roupa que vai fazer você profeta. É vida com Deus, é joelho no chão. Mas a gente também tem um esoterismo no meio. Eu fui orar por uma irmã que estava doente aqui um tempo atrás, não vou dizer que foi agora. E aí quando eu fui orar, eu orei, irmão, desceu até lágrima. Aí a irmã olhando para mim e falou, pastor, não. Se o senhor não pegar o óleo, não vai funcionar. Eu falei, a senhora confia mais no óleo que na minha oração. A senhora confia mais no óleo que no Deus que escutou essa oração. É em nome de Jesus, todo demônio foge. É em nome de Jesus que toda cura acontece. Não é pelo óleo, não é pelo manto, não é porque o irmão foi lá e enterrou papel no monte. Não é. É porque você orou a Deus e creu. Se você crê, você verá a glória de Deus. Então para com o esoterismo, para com macumba gospel, para com tudo isso, que isso aí não serve para a igreja. Amém, querido? Para. Mas eu fui lá e ungi, pastor. O irmão enterrou um galão de óleo no monte, depois foi buscar 7 dias depois. Falei, azedou essa porcaria aí. Então assim, não é isso que vai fazer você mais crente ou menos crente. A menos faz, porque idólatra não é crente. Agora, se você vir na oração, e se você vir na doutrina, você vai aprender um caminho bom, um caminho de você receber vitória, um caminho de você acessar o altar. Amém, queridos? É o caminho bíblico. Não tem essas coisinhas esquisitas aí. Então lá, imagina Paulo, chega para pregar nessa cidade, e ele tem que entregar o evangelho, ele tem que falar de Jesus, e ele encontra uma plateia esotérica, que crê no misticismo, que quer ver. Deus dá a ele estratégia. Primeira coisa que ele faz, ele ora e 12 homens, irmãos, eles tinham acabado de aceitar a palavra de João Batista. Eles ainda nem conheciam a doutrina completa de Cristo Jesus. E ele fala para Paulo, Paulo, nós não conhecemos esse batismo que tu está falando, só o de João. Paulo não vê problema nisso. Sabe o que é que ele faz? Olha só, irmão, vê se você me entende. Irmãos, não saber não é problema. Saber demais ainda pode ser um problema. Tem gente que diz assim, eu sei muito, você não sabe nada, então você é menor. Paulo não fez isso. Paulo falou, se você não sabe, eu ensino. Mas Deus tem coisa grande para fazer através de você. Ele não quis falar aqueles 12 homens. Ele chama os 12 e fala assim, ó, a doutrina é essa, e pregou, discipulou e falou, vocês já entenderam já? Então vem cá, vamos orar. Colocou a mão e a Bíblia vai dizer que os 12 foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Vamos começar uma obra num local cheio de feitiçaria, onde os demônios comandam. O que é que eu tenho que fazer, irmão? Vou orar. Vou buscar ser cheio. Vou me apegar com a palavra. Quantas pessoas, irmão, chegam no culto e falam que está pesado. Pesado o quê, irmão? Você não está carregando o pé, você não é... Irmão, estava lá no albergue, aí chegou 4 presbíteros para buscar, amigo do pastor Ronaldo.
Aí entraram lá dentro e falaram: ô Rogério, vou lá para fora que está muito pesado, tem muito demônio. Eu falei: tem muito demônio? Eu estou aqui trabalhando há 2 anos. Jesus já salvou aqui. Com esse dinheirinho que eu recebo aqui, que eu pago minhas coisas, aqui não tem demônio não, rapaz. Aqui é o seguinte, tem gente cheia de problema aqui, como tem na rua e como tem na igreja. O ambiente, irmãos, ele não é mais ou menos sagrado. Você, crente, que vai santificar o ambiente. Eu trabalhava lá, começava e terminava, e saía de lá dando glória a Deus, aleluia, para dirigir a igreja. Aí os irmãos com medo: não, vou lá para fora, espero lá fora. Eu falei: isso é uns crentes esquisitos, rapaz. Mas aí o que eu estou dizendo para os irmãos, chegou no culto, irmão, sabe quando o culto vai ser pesado para você? Quando você não dá glória, quando você não ora, quando na hora de orar você fica conversando, quando na hora de adorar você escolhe o celular. Mas se você adorar, orar, não tem culto pesado, não tem culto travado, Jesus derrama graça sobre a sua vida. E ele foi trabalhar contra o esoterismo. Mas Jesus é tão bom, irmãos, que ele entregava a palavra, mas Jesus começou a fazer milagre na vida dele. Aí a Bíblia diz que expulsava demônio, curava doentes, curava aleijado, e Deus fez um milagre. 3 anos de Paulo em Éfeso foi milagre em cima de milagre. Só que olha só, a narrativa parece que é o ponto alto, é quando ele diz assim: e eles queimaram os livros de feitiçaria. Porque assim, curar Jesus cura, libertar Jesus liberta. Mas tem gente que mesmo curado e liberto volta a praticar as velhas artes, ainda fica apegado com costumes antigos, vira um crente, mas é um crente meio misturado, ainda acredita em promessa, ainda fica meio apegado. Mas eu aprendi assim minha vida toda, irmão. Por isso que Jesus nos convida a nascer de novo, é novidade de vida. Deixa para trás o que você aprendeu e aprende tudo com Jesus. Pastor, até o ano passado eu fazia assim: deixa para lá. Pastor, faz 10 anos que eu saí da igreja tal e agora estou aqui. Deixa para lá. Começa a aprender o que a Bíblia quer te ensinar. Amém, queridos? E ele teve sucesso. Por quê? Porque ele acabou com o esoterismo. Ele acabou com a magia negra. Ele acabou com o ocultismo. Os crentes estavam jogando fora. Não, irmãos, eu acho legal porque eles não estavam dando para os outros. O irmão fala assim: pastor, tem uns negócios lá em casa, está meio esquisito. Se o senhor conhecer alguém, eu vou dar. Eu falei: mas está ruim para você, abençoado, você vai dar para o outro? Queima isso, taca fogo, quebra, joga no lixo. Mas não dá o que não presta, não. Mas acho que tem macumba lá. Então, se você acha, eu não acho. Mas se você acha, mete o pé. Eles já fizeram uma obra lá do lado de casa. Aí a Mara falou: fizeram uma macumba aqui, ó, ali na câmera aqui. Aí eu fui lá, tinha uns negócios lá. Aproveitei meu machado novo, cortei já as árvores que estavam lá fora, meti o pé lá, já quebrei tudo. Falei: acabou. Acabou. Não tira 1 minuto de sono nessas coisas, porque Jesus é maior do que essas coisas. Só que assim, a gente tem que viver conforme a palavra. Paulo ia lá e enfrentava. Mas ele enfrentava como? Irmãos, existe uma coisa nesse momento, capítulo 19. Paulo está fazendo em nome de Jesus. Paulo colocou o Espírito Santo como primordial para a gente poder ter avivamento. Irmãos, a igreja não vai crescer, irmão, com enfeite, programação. Isso é nossa parte. Organizar, deixar arrumar, é nossa parte. Mas Deus vai trabalhar, irmãos, é na oração da igreja, é no louvor da igreja, é quando a igreja colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. É quem não é batizado se incomodar, se incomoda, irmão. Diga assim: eu não aceito passar mais um mês sem ser batizado no Espírito Santo. Aí você vai ver o crescimento da igreja. Paulo chegou lá, tem que ter Espírito Santo, 12 batizados. Paulo falou: vou pregar o evangelho, e as pessoas jogando fora a vida antiga, tacando fogo. Mas é caro. Mas eu não ligo. Jesus, ele me dá coisa melhor. Tacar o fogo nos livros não presta para nós. E o que representa colocar fogo naqueles livros? Mudança de ideologia, desapegar com o que enchia a mente. Irmão, você não pode ser crente com a mente cheia daquilo que você tinha antes. Você tem que abrir mão disso. Eu pensava assim, não pensa mais. Eu agia assim, não ajo mais. Irmã, teve uma briga na igreja, a irmã falou para mim: pastor, o negócio é o seguinte, o socro na minha mão não é. Eu falei: deixa eu cortar ela. Deixa eu cortar essa desgraça. Porque por causa disso aí você pode ir para o inferno. Não, porque mexeu com meu filho, vou dar um rabo de arraio, os caras dentro, não sei o que. Eu falei: irmãos,
Isso aí é o velho homem que fazia. O novo homem perdoa, ora, conversa, se comunica. O novo homem é inteligente. O último era meio testado. O novo não. O novo tem sabedoria de Deus, age diferente e faz as coisas acontecer direito. Aí, capítulo 19 termina dizendo que Paulo, mesmo tendo muito sucesso, 3 anos em Éfeso, milagre, crescimento, mudança de mente, ele provocou. Porque, irmãos, quando Deus começa a usar a igreja, irmão, vai ter gente se levantando contra a igreja. E eu não me surpreendo, não acho ruim. Eu acho ruim quando o mundano está aplaudindo a gente. Quando o diabo está aplaudindo a gente. Aí eu fico com medo. Eu estou fazendo alguma coisa errada. O mundo está achando a gente bonitinho, então eu estou fazendo alguma coisa errada. Paulo foi expulso, praticamente expulso. Para que a igreja tivesse paz, Paulo resolveu sair da cidade e pregar em outros lugares. E amém. Termina aqui a inauguração da igreja de Éfeso. Irmãos, isso foi praticamente no ano 52, 53. 52, 53 depois de Cristo. Agora a carta de Jesus, que está transcrita aqui em Apocalipse, ela vai acontecer basicamente 40 anos depois. Amém, queridos? Imagina que se passou mais de 40 anos. A igreja de Éfeso teve Paulo como pastor e fundador, teve Timóteo, o próprio João, segundo a tradição, vários outros grandes pregadores e pastores passaram por lá. Mas se passou 40 anos, em 40 anos muda muita coisa. Em 40 anos, irmãos, aqui tem, o Rubens falou 25, 24, não é? Mais ou menos? Irmãos, é uma vida. 24 anos, 25 anos. Eu dirigi uma igreja, eu fiz a festa de 50 anos da igreja. E tinha irmã lá dentro que o culto caseiro inicial foi na casa dela. Eu senti assim, o meu coração se encheu. Porque eu sou, como eu disse, saudosista. Eu gosto muito de pensar em história. A história da igreja, a história do irmão, a história dos pastores. Eu gosto de pensar nisso. E eu fui olhando para aquela igreja, imaginei aquela irmã, quando ela recebeu o primeiro culto caseiro na casa dela, ela não imaginaria que se tornaria uma igreja que cruzaria 50 anos de vida. Quantos pastores foram formados ali, quantas almas, quantos casamentos, quantos batismos. Então eu fiquei pensando quantas histórias foram mudadas, porque aquela irmã fez um culto caseiro na casa dela. É isso que eu acho interessante. Então aqui passa-se 40 e poucos anos. E Jesus está mandando uma carta. Veja que Paulo funda a igreja. Vai viver o seu mistério, vai adiante. Mas aquela igreja ficou no coração de Paulo. Poucos anos depois, Paulo escreve uma carta a essa igreja. A carta a Éfeso, quando ele estava na prisão. Os irmãos lembram, está aqui. É uma das cartas mais bonitas, mesmo tendo somente 6 capítulos. Depois, ele vai fazer asserções a Timóteo e ele vai citar os obreiros de Éfeso. Quer dizer, aquela igreja ainda era participativa. Paulo estava em Roma, na segunda carta a Timóteo, e ele estava prisioneiro e ia morrer. E a Bíblia, ele vai dizer para Timóteo, os obreiros lá de Éfeso vieram me visitar, sopraram minhas feridas. Quer dizer, mesmo depois de muitos anos, essa igreja ainda tem frutos de amor e dedicação. Só que Paulo morre, praticamente no ano 65, e depois, lá na frente, perto do ano 95, aí Jesus está escrevendo uma nova carta para essa igreja. Irmãos, a nossa história é assim. A gente é novinho na fé, a gente pode até afastar às vezes da igreja, a gente volta para a igreja, a gente se torna obreiro, a gente casa, a gente forma família. De repente, você vai ver seus filhos cantando um grupo de mocidade que você cantou. A vida é assim. Só que uma coisa que você tem que entender: nós estamos de passagem, mas nosso Deus é eterno. Ele conhece ele está lá no começo, ele está no meio, ele está no fim. O Jesus que deu Paulo para aquela igreja, no capítulo 19, Jesus agora está dando a carta para o João, depois de quase 50 anos, irmãos, depois de quase 45 anos, ele está escrevendo, dizendo assim: ei, eu ainda quero ver vocês abençoados, eu ainda quero ver vocês bem, eu ainda vou usar vocês.
e eu ainda sei as tuas obras. Jesus estava aqui nessa igreja 24 anos atrás. Jesus estava aqui 10 anos atrás. E Jesus está aqui hoje, escrevendo nossa história. Irmãos, não se desconecte, se desligue, porque, já deu, já fiz. Não deu já. Você está vivo, irmão. Você ainda pode provar a bênção de Deus. E você pode ainda ser uma bênção de Deus. Então não desconecta não. Você está vivo. Então Deus ainda tem coisa para fazer na sua vida. Quando se fala desses 3 anos de Paulo em Éfeso, parece que foi as 2 maravilhas, né? Ele pregava, enchia a igreja, né? Ele teve batalhas com Dionísio, porque Éfeso vivia de status, vivia de vender imagens de santos, né? Como é parecido. E quando houve a conversão de vários judeus, eles pararam de vender esses status. E Dionísio foi contra Paulo, Paulo foi expulso, Paulo apoiado, né? Então ele sofreu nesses 3 anos, não foi só no mar de rosas, né? E também ele, Átila, foi Apolo, eles sofreram nessa época, né? O irmão Alberto está falando, irmãos, é aquilo que eu estava falando agora. Quando você mexe no bolso do povo, e Jesus parece que ele gosta de fazer isso. Lá em Gadara, ele podia mandar o demônio direto para o inferno, mas não, pode pegar os porcos aí. Só que aos homens de Gadara falou: nosso dinheiro caiu no mar aí, vai embora. Ele falou: não, eu vou. Vocês querem que eu vou? Eu vou. Só que tem uma coisa, a bênção está comigo. Eu vou embora e vocês ficam aí chorando por causa de porco. Então, às vezes, Jesus está abençoando a nossa vida. E eu já vi gente se converter, irmão. Eu vi bandido que era rico se converter e falar para mim: Rondina, eu estou perdendo tudo. E eu ficava, na época infantil ainda, 20 anos de idade, eu não entendia. Eu dizia: não, mas Deus vai te dar graça. Não, Jesus estava tirando mesmo, é Jesus. Não era o diabo, não é Jesus tirando. Sabe por quê? Porque ele tira para colocar coisa nova. Então ele foi expulso de Gadara, porque deixou no bolso do povo. Tirou, irmãos, às vezes se perde. E você se prepare, querido, porque às vezes Deus vai te dar bênção, transbordando, sacudindo. E às vezes Deus vai tirar uma coisinha. Irmãos, o que eu ganho hoje na prefeitura, eu ganhava em 2008. Era coordenador de logística. Eu tinha 6 anos dentro de uma empresa muito boa. Tinha muita regalia. Eu fui trabalhar, irmão, dando banho de gente lá no albergue. Mas uma coisa que eu faço, a irmã Mara me ajuda muito nisso. Eu todo dia estou dando glória a Deus e aleluia, porque o Senhor tem feito na minha vida. Nessa parte eu não ligo, irmão. Tem uma hora que esse dia um irmão ligou para mim: pastor, me ajuda com dinheiro. Não era pouco. Aí eu falei assim: não, eu ajudo sim, só dá uma olhadinha no meu extrato. Mandei meu extrato, R$2.500 negativo. Aí ele falou: pastor, me perdoe. Eu falei: tá bom então. Porque assim, irmãos, a gente passa prova, mas quando a gente passa prova sem murmurar, a vitória já está chegando. É no altar, irmãos, que os problemas estão. Como assim? Todo dia eu chego aqui, eu não vou contar para 1, para 2, para 3. Eu vou me ajoelhar e falar: Senhor, o Senhor sabe a conta que eu deixei em casa. O Senhor sabe a perseguição. O Senhor sabe o quanto que eu perdi para poder me dedicar ao Senhor. Aí Deus sempre coloca no meu coração: você não perdeu nada. Você depositou no altar. E o altar não toma de ninguém. O altar depois te devolve. E você vai ver que vale muito a pena. Então Paulo passa tudo isso, irmão Alberto, porque Jesus também tinha passado. E o povo se volta contra ele: ei, você está tirando nosso lucro, não estamos vendendo mais ídolos. Não, é os nichos de Diana que chamam. Então quando Paulo vai olhar e falar: quer saber, eu vou embora só para não arrumar problema para a igreja, mas já fiz minha parte. Queridos, vale a pena trabalhar para Jesus da maneira certa. Agora deixa eu contar um mistério para os irmãos. Olhe bem para mim, para você não perder isso. Tem hora que você está trabalhando para Jesus e parece que você está trabalhando errado. Não sei se você entendeu. Irmão, você está trabalhando para Jesus e o filho está falando: mas pai, você não dá atenção para mim, só para a igreja. Mas mãe, você pega o dinheiro, por que não pega esse dinheiro e gasta comigo? E você está lá depositando seu dízimo, você está lá servindo na igreja. Aí você chega no irmão que está vivendo uma vida desregrada e diz: irmão, Jesus tem mistério com você, fica firme na igreja. Ele está falando por aí: ei, aquele irmão está se metendo na minha vida. E você pensa: ei, parece que eu estou fazendo tudo errado. Quando eu sirvo a Jesus, meu nome está na boca do povo,
meus filhos estão contra mim, os meus próprios líderes às vezes não reconhecem o meu valor, estou fazendo tudo errado. Não está fazendo errado não, é porque antes de vir a recompensa, vai vir muita prova mesmo. Vem Paulo, vem João, vem Pedro, vem os profetas do Antigo Testamento. Toda vez que você se levantar para servir a Jesus, primeiro você desce para depois subir, primeiro arranca para depois pôr. Às vezes você não vai ver o fruto do teu trabalho, da tua mudança, do teu sacrifício, da tua renúncia hoje, mas lá na frente você vai ver. Lá na frente você vai ver. Então diz que é sabedoria, é discernimento, é você entender. Então tá bom, Paulo passa por isso, vai embora, e Jesus é na vida dele, queridos. Só que depois de 40 e tantos anos, quase 50, Jesus escreve essa carta. Vamos para cá, tá rapidinho, porque faltam poucos minutos. Aí Jesus diz para eles: olha, irmãos, veja se você consegue entender por que eu amo essa carta. Olha só, Jesus acaba de falar no último texto que nós lemos semana passada, capítulo 1, ele narrando a carta para João. Veja só, João tendo aquele encontro com Jesus. Imagina o coração de João, anos, décadas sem ver Jesus face a face. Jesus chega e fala assim: escreve. Mas espera aí, escrever o quê? Eu vou ditar. Se fosse eu escrever bem devagarzinho para Jesus ter mais tempo de conversa comigo. Então tá bom, Jesus, escreve o quê? Escuta, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve a quem? Escreve ao anjo da igreja. Existem algumas pessoas que ainda não aceitam autoridade pastoral na igreja. Tem. Hoje em dia, com essa crise que está tendo na sociedade, que ninguém tolera a autoridade, mais ainda, os desigrejados estão tomando conta. Você apertar alguém, não vou mais na igreja. Só que aqui, Jesus está dizendo: você vai escrever a carta, mas você não vai entregar na mão de todo mundo. Você vai entregar na mão do líder, na mão de quem eu levantei, de quem eu vocacionei, de quem eu chamei pelo nome. Lá tem um que eu coloquei para liderar. Pega essa carta e entrega na mão dele. Irmão, isso aqui é importante, é o princípio de honra à liderança. Jesus sempre, irmãos, sempre, Jesus levantou líder e autorizou os líderes. Mas estamos falando por aí que não. Eu mostro a Bíblia todinha, estudo isso há mais de 30 anos. E aí aqui Jesus está provando de forma simples. João escreve e leva na mão do líder da igreja, do anjo que está lá cuidando da igreja. A palavra anjo vem de ângelos, é o mensageiro. Qual é a função do pastor na igreja? Entregar a mensagem de Deus. Irmão, não é minha mensagem, não é minha opinião, é a mensagem de Deus. Ele derrama do céu, a palavra desce aqui e ela emana daqui para mudar a vida das pessoas, irmãos. A minha palavra não muda a vida, mas a palavra de Deus muda a vida. Eu só sou o mensageiro, mas quem se responsabiliza é Ele. Entrega ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra. A palavra destra significa mão direita. E quando você pensa em alguém que é especialista em alguma coisa, que faz com perfeição, você diz assim: essa pessoa tem destreza. Então, na mão direita de Jesus, a mão que tem destreza, a mão que faz corretamente, a mão que tem habilidade, o que é que está lá? Está a liderança da igreja na mão dele. Então, irmãos, cada um que é líder de departamento, cada um que é líder de igreja, cada um que senta para servir a igreja no cargo de liderança, deveria, irmãos, sentir-se extremamente abençoado, mas extremamente responsabilizado. Porque você está na mão de Jesus, e Jesus te deu para a igreja, para servir a igreja. Jesus não jogou, irmãos, ao léu. Eu caio aqui, o Ronaldo cai ali, o outro pastor cai ali. Não, ele coloca certinho no lugar onde ele quer usar. Ele colocou você aqui porque ele quer te usar aqui. Ele não erra. Às vezes a gente pensa: eu estou no lugar errado. Não, você está no lugar certo. Jesus te plantou no lugar certo, mas no momento certo você vai frutificar. Então ele, com a destra da sua mão, ele nos prova que a liderança está na mão dele. Irmão, glorifique sempre a Deus por você ser vocacionado. Se você é líder, irmãos,
Ô, irmão, zele por isso. Cuide disso. Não deixa qualquer um. Eu falo, por amor de Deus, irmãos, lá fora eu não ligava para o meu nome. Quando eu não era crente, irmãos, quando as pessoas diziam, nossa, esse moleque é terrível, eu achava engraçado, eu achava bonito. Hoje, o meu nome está atrelado à minha vocação. Então eu sempre falo, pastor Hilário, não suporto se falar mal de mim. Esses dias falaram que eu sou chato, outro foi lá e falou que eu pego no pé. Eu disse, não, isso daí para mim é elogio. Agora, se falar que eu roubo, se falar que eu adultero, se falar, por quê? Porque não é meu nome, é o nome da igreja que está atrelado ao meu. Eu tenho medo, porque o próprio Jesus disse, é melhor amarrar uma mó de atafona no pescoço, quer dizer, uma pedra de moinho, e jogar no lago. Quer dizer, é melhor você se matar do que você escandalizar a igreja. O nome da igreja, o nome de Jesus. Então o que eu estou dizendo? Você é líder, você é obreiro, irmão, leve isso a sério. Por quê? Porque de Deus tem glória, recompensa. Mas por outro lado, quando você não zela por isso, tem juízo de Deus. A quem muito é dado, muito é pedido, cobrado. Amém, queridos? É sério ou não é esse negócio? Eita, estou sozinho. Está vendo como que é? Se fosse lá no nosso curso, todo mundo ia estar. É isso mesmo, pastor? Não é não. Eu não estou meio calado. Então ele tem na sua destra as 7 estrelas, que ele explicou que seriam os pastores e líderes da igreja. E ele está andando, isso aqui é a maior revelação. Ele está andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele mesmo, no texto anterior, diz que os castiçais é as igrejas. Então ele está dizendo, os pastores eu estou aqui com eles na minha mão, eles não estão fugindo daqui. E as igrejas, eu estou andando no meio dela, eu não estou olhando de longe, eu estou perto. Tem gente que fala, a igreja está sem rumo. Hoje ligou um irmão para mim, por amor de Deus, pastor, a igreja aqui está caindo os pedaços. Não. Jesus está aí, ele está vendo, ele vai tomar providência. Jesus, ele está no meio das igrejas. Uns anos atrás, foi pedido consultoria numa empresa, e o dono da empresa juntou lá com os consultores de gestão, um papel que eu fazia antigamente também, e falou assim, dá uma olhada na minha empresa, para ver o que está errado, porque nós estamos perdendo muito dinheiro, está parecendo Americanas que faliu agora. Aí o gestor lá, o consultor, ele entrou com ele na fábrica, foi conversando, olhou de um lado uma pilha de sucata, olhou para outro, 3 pessoas conversando, olhou para outro, um lixão no meio da igreja, no meio da fábrica, e ele foi conversando com o dono da empresa, subiu na sala dele, a sala dele era como se fosse lá do outro lado da fábrica, do lado de fora. Tudo trancado, ar-condicionado, o homem entrava ali e só saía no final do dia. Aí ele falou, já sei o problema dessa empresa. Aí ele foi lá, sentou, conversou com o homem e falou assim, ó, todo dia o senhor vai fazer um roteiro diferente. Eu vou tirar a sua sala daqui e vou levar lá para lá. Aí ele falou, não, mas isso aí não pode. Ele falou, não, eu monto sua sala numa região lá, o layout da empresa merece isso. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e montou uma sala de vidro do outro lado da fábrica. A porta de entrada era aqui, e ele colocou a sala do gerente dono do outro lado, de vidro. Quando passou 3 meses, o consultor voltou lá, a fábrica estava rendendo, produtiva, estava abençoada, limpinha, sem sucata. Aí o homem falou assim, rapaz, o que você fez? Como que você conseguiu? Aí o consultor falou para ele, eu não fiz nada. É porque você trancado dentro da sua sala, você não via e não era visto. Agora o povo está te vendo. Então os caras estão produzindo porque estão te vendo. Você está andando no meio da fábrica. Tua sala é de vidro. Além de você ver eles te vê. Jesus trabalha desse jeito, irmão. Ele não está enfurnado no céu. Ele está no meio da igreja. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Se o crente entende que Jesus está na casa dele, ele vai agir diferente. Se o crente entende que Jesus está no meio do culto, ele vai chegar glorificando e vai sair glorificando. O nosso líder, ele está presente. Ele está no meio da igreja. Eu sei as tuas obras. Claro que sabe, ele não está no meio da igreja. Irmãos,
Eu posso enganar o pastor Hilário, eu posso enganar o pastor Ronaldo, mas não vou enganar Jesus, porque ele está olhando para a minha vida, ele está olhando para a minha alma. Eu posso chegar aqui e pintar uma máscara, mas em casa o Senhor Jesus está me vendo, no trabalho Ele está vendo, aonde eu estiver, o que eu sinto e o que eu penso, Ele está vendo. Irmãos, toma cuidado, igreja não é lugar de máscara, igreja é lugar de ser genuíno, amém, queridos? Ser autêntico, sincero. E eu peço que os irmãos vigiem muito com a verdade, porque Jesus, irmãos, abomina a mentira, e eu também. Rapaz, a pessoa consegue tudo de mim, mas na hora que ela começa a mentir para mim, parece que trava alguma coisa em mim. Eu abomino pessoas que mentem para mim. É melhor a pessoa assumir: eu, pastor, não vou mesmo, estou cansado, que a pessoa dizer: ei, estou doente, estou no pronto-socorro. Daqui a pouco eu estou andando e encontro a pessoa no portão de casa, bermuda, conversando com os vizinhos. Aí não dá, já aconteceu isso comigo. Irmão, pronto-socorro na sua calçada agora? Tá fácil. Então a mentira, irmão, pequena e grande, ela tem preço. Ela nos afasta de Deus. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho. Olha as palavras de Jesus. O seu labor. Ah, irmão, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Jesus está dizendo que está te vendo, não está bom, não. Jesus está vendo o teu trabalho, às vezes ninguém vê, irmão, mas Jesus está vendo. O homem, irmãos, ele pode premiar coisas pequenas e passageiras. Jesus tem uma recompensa eterna para a tua vida. Vale mais a pena. Então ele vai dizer, irmãos: eu conheço as tuas obras, eu sei do teu labor, eu sei da tua perseverança. Porque não adianta, querido, você trabalhar hoje. Muitas vezes me decepcionei com isso. Pessoa eufórica: pastor, estou contigo, não abre. No outro dia me entregava a chave. Pastor, pode contar comigo. De noite teve um sonho, foi dormir, sei lá o que comeu. De noite teve um sonho. No outro dia, pastor, Deus mandou ir para outra igreja. Como assim, rapaz? Você não está trabalhando na igreja? Não, Deus falou comigo em sonho. O que é que você comeu antes de dormir, abençoado? Então, às vezes, a gente não tem perseverança. Eu gosto de gente que eu vejo ela na quarta, eu vejo ela na sexta, eu vejo ela no domingo. Eu gosto muito disso. Todo mundo que me conhece mais de perto sabe que a minha pegada não é de hoje. Que eu comecei a estudar, irmãos, eu não parei mais. Entra ano, sai ano, com pandemia, sem pandemia, eu sou a mesma pessoa. Quem me conhecia em 2010, me conhece hoje, é a mesma pegada, perseverança. Agora tem irmão que é uma gangorra. No domingo ele é um, na quarta ele já é outro. Tem irmão que está explosivo. Oh meu Deus, está voando, fogo puro. No outro dia está ouvindo aos céus. Irmão, seja perseverante. Sai dessa gangorra. Enfrente as lutas do dia a dia, sem deixar as lutas mudar você. Você não é feito de sabão. Luta. Trabalhe para Jesus, mas permaneça o mesmo. Amém, querido? Conheça o teu trabalho, a tua paciência, a perseverança, e o que não pode sofrer os maus. É uma coisa que Jesus vai falar várias vezes. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Olha o que Jesus está falando: eu vi teu trabalho, eu vi teu esforço, eu vi tua perseverança, mas ele está dizendo uma coisa: eu também vi quando você lutou contra o pecado, quando você não permitiu que o mal tomasse conta da igreja. Você não permitiu que o inimigo plantasse ideologia satânica dentro da igreja. Como assim, irmão? Irmão, nós estamos vendo isso. A gente reúne com pastores, e os pastores dizem assim: irmão, lá na minha igreja, os jovens estão vivendo maritalmente, antes do casamento, e a gente vai disciplinar as mães e os pais, segura dízimo. A mãe e o pai vem brigar e pedir a troca do pastor. Ué, mas o pecado não é mais pecado? Não. Esses dias eu fui falar isso para um obreiro. O obreiro falou assim: pastor, se for teu filho na prisão, você paga advogado, você vai lá alimentar ele, você vai ter tudo mesmo que ele tenha matado. Aí eu falei: não, irmãos, lá no céu, o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, mas mesmo assim Ele nos julga, Ele cuida de nós para que o pecado não nos mate.
Se eu chegar na igreja, irmãos, e implantar na igreja o correto de Deus, essa coisa correta que Deus mandou, vai ajudar você a viver uma vida feliz e abençoada. Agora deixa o povo viver de qualquer jeito. Deus vai me responsabilizar. O pecado vai tomar conta. Amém, queridos? E ele está dizendo: vocês não permitiram o mal se instalar. Sabe quem falou para eles isso? Escute, presta atenção. Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele chama os presbíteros a Mileto e fala assim: ó, eu estou indo embora, talvez eu nunca mais volte aqui e vocês não vejam a minha face. Irmãos, presta atenção que eu vou terminar nisso aqui. Só que Paulo falou para eles assim: vocês viram o meu modo de vida, vocês me viram orar, chorar, vocês não me viram pegando dinheiro ou propina de ninguém. Pastor, eu te dou o dinheiro se você me dá um cargo, você vai ficar sem cargo. Pastor, não venha condenar meus maus atos e minha maneira errada de viver, porque eu sou o maior dizimista da igreja. A igreja vai ficar sem dizimista, mas não vai ficar sem cuidado, porque Deus manda. Deus manda. Eu só não posso vender a graça, eu não posso vender o púlpito, eu não posso vender a bênção. Se você quer ser abençoado, não é com dinheiro que você compra a bênção, é na oração e na dedicação ao Senhor Jesus. E aí eu olho, irmãos, Paulo dizendo para eles: ó, vocês me viram, nunca peguei nada de ninguém, com essas mãos eu trabalhei, pastor Ronaldo trabalha de noite, eu trabalho, saio do serviço, chego às 6 horas da tarde, minha esposa sai 6h30, e às vezes tem gente que fica assim: ai, eu estou cansado, saiu do trabalho 2 horas da tarde, não consegue chegar no culto. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que vocês não me verão, uma coisa que vocês não falarão de mim, é que eu sou preguiçoso. E uma coisa que eu vou falar para vocês: Deus abomina a preguiça. Você quer ser abençoado, trabalhe. Você quer ser abençoado, se comprometa. Você quer ser abençoado, coma pouco e viva muito, porque Jesus vai abençoar a obra da tua mão. Agora, quando eu olho esse texto aqui, aí eu fico feliz, porque toda vez que você coloca a justiça de Deus em primeiro lugar, essa justiça abençoa a igreja. Mas as pessoas vão passar na igreja e vão dizer: ei, essa igreja ali é séria. Ei, aquela igreja ali tem homem e mulher de Deus. Não é porque você fica sapateando, não. É porque você tem uma vida íntegra. É porque você compra e paga. É porque você fala e não volta atrás. É porque você tem uma vida de santificação. Essa é a diferença que vai fazer a igreja crescer, progredir. Então, como eu disse, eu ia terminar aqui, caso do horário. Olha para você ver, metade da carta a Éfeso. Como que eu vou dar outra metade? Aí ele diz assim: e sofrestes, e tens perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. 3 versículos só, mas de aprendizado intenso. Irmãos, até aí é elogio. O verso 4. Vamos ver se semana. Glória a Deus. Vamos ver se domingo dá para trabalhar isso aqui. Uma coisa que eu falo para os irmãos: Jesus está olhando a tua obra. Amém. Irmãos, não é a mesma coisa. Eu falo isso por mim. O irmão chega na igreja, às vezes, irmãos, eu vi isso muito. Meu pastor era serralheiro. E ele passava o dia lá fazendo, às vezes, telhado. E ele chegava na igreja vermelho, igual pimentão, todo marcado do sol da solda. E ele ficava, às vezes, pescando no púlpito. Mas a igreja honrava ele. A igreja com 300 membros, irmão. Quando a gente chegava lá para dar uma desculpa, que via ele, às vezes, desfigurado do trabalho, saía lá do Motorama, uma época ele morava ali no Ismenha, para vir dirigir igreja aqui na região sul. Nunca vi ele reclamar. E a gente chegava às vezes para dar uma desculpa e engasgava na gente. Não posso dar desculpa para um homem desse. Então o que eu estou dizendo é: Jesus está olhando, está vendo teu labor, está vendo teu trabalho. A pessoa que, irmãos,
Muitas vezes eu chegava lá na vila para dirigir, o irmão morava com 2 casas na frente, e ele estava no bermudão sentado esperando eu chegar. Eu abria a igreja, aí ele vestia uma roupa correndo e vinha chegar atrasado ainda. Eu atravessava a cidade para ir lá. Uma coisa que eu estou dizendo para os irmãos: Deus não está enxergando pouco, não. Deus está vendo o que você tem feito para poder estar aqui. O ônibus que você pega, aquela correria da sua casa, o quanto você abre mão, tudo isso vai contar lá no seu galardão. Tudo isso, irmãos, cada vírgula. Jesus não vai ficar devendo nada para ninguém. Pastor, mas o outro lá não quer nada com nada e está aí nos púlpitos. Irmão, deixa lá, porque quem vai galardoar não é homem, é Deus. Chamas de fogo saem dos seus olhos. Ele não vai tomar o certo pelo errado, ele não vai mentir errado. Ele sabe exatamente o que ele vai dar a cada um de nós. E você faça a sua parte, porque ele está vendo a tua perseverança, ele está vendo o teu trabalho. Pastor, mas meu trabalho é tão pouquinho, e aqui atrás ninguém vê. Quando eu chego para orar, é esses que Jesus está dando galardão. Tem gente, irmãos, que não vai brilhar nos congressos, tem gente que nunca vai pegar no microfone na sede, tem gente que nunca vai aparecer num grande post da internet, mas Jesus está dando galardão dele todo dia, quando ele dobra o joelho para orar pelos irmãos da igreja, pelo pastor da igreja, quando ele traz um quilo para assistente social, quando ele levanta de madrugada para poder redigir lá os hinos para passar para as irmãs, para as crianças, para os jovens, quando ele está dedicando lá, tirando um hino para cantar aqui no culto. Tudo isso Jesus está vendo, e ele não vai ficar devendo nada para você. Ele vai separar o teu e ninguém tira da mão dele. Essa é a parte boa. Você entendeu o que eu ensinei aqui? Aleluia. Fique em pé. Nós vamos fazer uma oração, depois você senta.